Deus Santo, Eterno, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nós. Ah, Deus, muito obrigado. Porque se não fosse a Tua misericórdia, o Teu amor, por onde andaríamos, Pai, e o que estaríamos fazendo? E talvez até não estivéssemos mais vivos, mas Tu, Senhor, que é o Senhor da vida, Tu permanece nos dando vida a cada dia. Cada dia que amanhece, Senhor, é uma oportunidade que temos para Te servir, para Te adorar, para cantar, para louvar, para trabalhar na Tua obra com alegria, com prazer e com dedicação. Assim, meu Pai, nos prepara agora para receber Tua palavra, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. É o Teu servo que vai ministrar. Continuamos pedindo, dá a Ele a revelação profunda da Tua palavra, ó Deus, e esclarece de maneira para tal que Ele possa transmitir com clareza a todos nós e que venhamos a compreender a Tua vontade para com as nossas vidas. Oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos manter a sua Bíblia, por gentileza, aberta aí no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Nós estamos aqui meditando nesses dias, né, nessas terças-feiras, no que o apóstolo Pedro escreveu a esses irmãos, e temos chamado de uma carta aos peregrinos. Não só aos peregrinos, destinatário dessa carta de Pedro, que foi... Logo no início ele diz, né, escrevo aos peregrinos, mas não só para esses destinatários imediatos, mas é uma carta a todos nós enquanto peregrinos de Cristo, que estamos caminhando para o céu, caminhando para a nossa Canaã celestial, para o nosso destino final. Então, nós estamos aqui entrando no capítulo 4, só recapitulando brevemente. Capítulo 1 ele expõe muito claramente essa questão de peregrinação que nós temos, que nós somos. Capítulo 2, ele reforça a identidade de cada um de nós. Nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Ele fala em seguida a respeito da importância da submissão nossa, mesmo sendo peregrinos, temos que nos submeter a Deus, submeter-nos às autoridades, as esposas submeterem-se aos seus maridos. Nós falamos a respeito disso na última terça-feira, e também a questão do senhorio de Cristo, que nós temos que estar submissos ao Senhor, reverenciando Cristo, Senhor Jesus, em nossas vidas, em tudo que viermos a fazer. E aqui no capítulo 4 de Pedro, ele mais uma vez aborda, falamos sobre a santidade no capítulo 3, e aqui ele continua. Capítulo 4, Pedro continua falando a esses destinatários, a esses irmãos, da importância da santidade na vida de um peregrino cristão. Meus irmãos, o Evangelho, nós temos que olhar para a palavra de Deus como algo muito mais superior e elevado do que alguma mensagem de autoajuda, ou como um livro em que nós podemos obter um aperfeiçoamento da nossa moral, ou um livro em que se pode obter palavras de consolo. Na verdade, o Evangelho, a palavra de Deus precisa ter para nossas vidas um poder e uma força de transformar o nosso ser por completo. A palavra de Deus tem esse poder de mudar as nossas vidas. Nós é que precisamos olhar para a palavra de Deus com essa perspectiva. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não muda, ela não cai por terra, o que Deus disse vai acontecer, como as próprias Escrituras nos dizem, mas nós precisamos enxergar a palavra de Deus como este elemento poderoso que tem capacidade de mudar e transformar a nossa vida. E de outra forma, se nós não deixarmos a palavra de Deus agir para nos transformar, de outra forma nós não poderemos alcançar salvação, porque a palavra de Deus, e Paulo escrevendo aos Romanos diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é o meio, o instrumento que Deus usou, deixou registrado, tudo que Deus fez, toda a ação divina ao longo da história humana, de forma que todos que se encontrem com ela, encontrem nela
a vontade de Deus, a orientação de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. E a santidade é tema recorrente nas Escrituras, do início ao fim da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela vem falar de santidade. A falta de santidade fez Adão cair do jardim, e é a santidade que nos fará ver a Deus novamente. A palavra de Deus assim nos diz. A santidade, portanto, é absolutamente essencial para que um peregrino, que é a linha mestre desse livro de Pedro, dessa primeira carta de Pedro, ele nos trata como peregrinos, ele trata os cristãos como peregrinos. Portanto, se nós estamos peregrinando e temos a consciência que estamos em uma jornada para alcançar um destino final, o passaporte para entrar nesse destino final se chama santidade. Precisamos apresentar diante de Deus uma vida de santidade. Nós não somos isentos de pecado, mas seremos santos quando os nossos pecados estiverem remidos e passados no sangue de Jesus Cristo, que é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Então, Pedro aqui enfatiza muito essa questão da santidade, e aqui no capítulo 4 ele reforça ainda mais essa importância. Nós não podemos ser cristãos peregrinos apenas de palavra, apenas de declaração, mas temos que verdadeiramente agir como cidadãos de um reino celestial, de um reino santo, justo, puro, de um reino em que, para chegar lá, é necessário estarmos completamente alinhados e ajustados a estes valores do nosso reino que está nos céus. Então, aqui ele alerta, capítulo 4, nós vamos dividir em 3 momentos, e hoje nós vamos tratar apenas dos 6 primeiros versículos do capítulo 4, mas ele trata aqui a respeito da Cristo como sendo o nosso paradigma de santidade, que vai do versículo 1 ao versículo 6, ele apresenta-nos a importância de termos uma mente conforme a de Cristo. Ele apresenta, num segundo momento, que vai do versículo 7 até o versículo 11, ele coloca a necessidade de se ter bom senso, né? A minha tradução diz isso, ter bom senso, ter responsabilidade, e ele fala no final do capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 19, ele vai falar das provações sofridas por causa de Cristo, e que essas provações sofridas por causa de Cristo redundará para nós em bênção. Só para fechar, ele diz assim, se vocês sofrerem por Cristo, vocês serão abençoados, mas se vocês sofrerem por serem homicidas, por serem ladrões, então vocês estão sofrendo porque merecem sofrer. Que ladrão tem que sofrer as consequências do seu crime. O homicida tem que sofrer as consequências do seu crime. Mas se estão sofrendo por injustiças, praticando a justiça, estão obtendo como retorno sofrimento, então ele diz, vai ser abençoado para esses peregrinos. Hoje, irmãos, nós queremos apenas tratar os 6 primeiros versículos desse capítulo 4 de 1 Pedro, em que eu chamo aqui esse versículo a partir do versículo 1, que é o versículo-chave para a nossa compreensão dessa sequência até o verso 6, eu chamo aqui de as armas da santidade que Pedro apresenta para nós aqui. Nós vamos pegar a ideia de Pedro e comparar com outras passagens bíblicas e ver. Na última terça-feira até falei que o pensamento de Pedro, apesar de Pedro não ter tanta erudição, não ser tão culto como Paulo era, mas a ideia de Pedro e de Paulo essencialmente são muito parecidas. O que Pedro fala na sua epístola, apesar de ser uma primeira epístola muito curta, são 5 capítulos, Paulo fala de maneira mais... Paulo pega a ideia e expande muito mais do que Pedro fala, mas essencialmente a ideia de Pedro e a ideia de Paulo são muito similares, são muito parecidas, e eles
talvez até para corroborar o texto de Atos capítulo 2, que eles tinham tudo em comum, né? Então os apóstolos estavam completamente alinhados doutrinariamente e teologicamente nas suas cartas. Então, Pedro, no versículo 1, eu peço que você leia comigo novamente, por gentileza aí, capítulo 4, verso 1, Pedro diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos. O pastor Edmar, na hora da leitura, ele até titubeou, ele pensou, será que é armai-vos mesmo ou é amai-vos? Mas é armai-vos, aí que Pedro, ele não se enganou. Armai-vos também deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Meus irmãos, essa ideia que Pedro usa aqui, e de alguma forma, ao longo da sua epístola, ele associa todos os assuntos que ele trata, tudo que ele vem falar, de alguma forma ele associa e relaciona com a questão do sofrimento próprio de um peregrino, do desconforto que é natural de quem está em uma jornada, quem está numa peregrinação que não está no seu destino final. E aqui, o objetivo do apóstolo aqui era fortalecer esses irmãos que estavam longe, dispersos da sua pátria. O desejo de Pedro era encorajar essa igreja a perseverar na sua jornada. Então, nesse trecho aqui que Pedro vai falar, do versículo 1 ao 6 do capítulo 4, ele essencialmente vai tratar de santidade, mas ele começa estabelecendo como um paradigma, ou seja, um padrão de comparação, ou seja, Pedro faz isso, Paulo também faz isso. Paulo diz assim: sejam meus imitadores, ou seja, ele estabelece um padrão e um parâmetro de comparação, imitem a mim, mas Paulo diz, imitem a mim porque eu estou imitando a Cristo, ou seja, Paulo está olhando para Cristo, que é o padrão de conduta de Paulo, e para facilitar aos irmãos e aos cristãos, ele diz para os irmãos, então olha, se vocês não conseguem olhar diretamente para Cristo, olhem para mim, porque eu estou imitando a Ele. Então Paulo se coloca como paradigma e padrão para que os cristãos possam se comportar de acordo com a vontade de Jesus, com a vontade de Deus. Pedro aqui, da mesma maneira, começa esse capítulo 4, que ele vai discorrer sobre santidade, ele começa estabelecendo no versículo 1, dizendo, apresentando Cristo como aquele que sofreu na carne, como sendo o padrão de duas coisas: o padrão de quem sofreu, ou seja, se essa igreja que Pedro, se esses irmãos para quem Pedro está escrevendo estão sofrendo perseguição, Pedro diz assim, olha, perseguição por perseguição, sofrimento por sofrimento, olhem para Jesus, que ele é o paradigma de sofrimento, ele é o padrão de quem sofreu e soube passar pelo sofrimento da forma correta que o reino de Deus estabelece. E aí ele estabelece no versículo 1 ainda também um segundo paradigma, ou seja, um segundo padrão. Para nós que estamos peregrinando, temos que, para chegar lá, se o passaporte para entrar é a santidade, olhem para Cristo, porque aquele que sofreu na carne, ao final do versículo 1, já está livre do pecado, ou seja, ele é o padrão da santidade, e olhando para Cristo, já obteremos automaticamente a forma e como nós devemos nos proceder para alcançarmos santidade. Então, ele começa tratando dois assuntos que são muito caros, são muito importantes para o Evangelho, que é muito comum para o povo de Deus, que é a necessidade de buscar santidade, por meio da obediência aos mandamentos do Senhor, por meio de um proceder que observa o reino de Deus, os mandamentos e as leis do Senhor, e também algo que é completamente presente em toda a história do povo de Deus, que é sofrer. O povo de Deus, desde Abraão, que começou, digamos assim, a partir de Abraão, Deus inicia uma nação, desde essa época, o povo de Deus sempre sofreu. Abraão sempre teve dificuldades. Se a gente for mais para trás ainda, Noé, um homem justo em seu tempo, mas teve dificuldades, teve que enfrentar uma geração corrompida. Inclusive Pedro fala aqui no capítulo 3 que Jesus, quando morre, quando ele
é sacrificado na cruz, ele vai no reino dos mortos lá e anuncia o evangelho para aquela geração que se perdeu no dilúvio lá de Noé. Então, ou seja, em todos os momentos nós vamos ver que na história do povo de Deus, há duas circunstâncias que têm que estar presentes na vida de um crente. Primeira coisa é a santidade, diz respeito individualmente à nossa conduta. E uma segunda coisa que está fora da nossa esfera de competência, é o sofrimento que vamos sofrer, é uma redundância, não sofrimento que vamos sofrer, mas as tribulações pelas quais vamos passar, porque é natural. Se estamos diante de uma caminhada em que nós estamos nos comportando e devemos nos comportar e nos agir e proceder por valores que são celestiais, é natural que os valores celestes vão se conflitar com os valores terrestres. Aquilo que é espiritual vai se confrontar com aquilo que é humano e natural. Então é natural que, se eu busco santidade, se eu estou em uma jornada de santificação para chegar ao meu destino final, é natural que haja nessa jornada sofrimento, escárnio, enfim, todo tipo de dificuldades por conta da fé e por conta desta jornada e desta atitude de sair de dentro de um sistema. É por isso que Pedro usa aqui essa expressão que está no meio do versículo 1, armai-vos também desse mesmo pensamento. Aqui a gente precisa entender que pensamento que nós precisamos nos armar. Essa palavra que ele usa, armai, realmente tem uma conotação militar, de nós estarmos com pensamentos voltados para uma milícia contra alguma coisa. Pedro está dizendo que nós temos que ter em nossa mente pensamentos armados para lutar contra algo. E a ideia de Pedro não se exaure aqui, a gente não consegue extrair o que ele está querendo dizer, mas, como eu disse, a ideia de Pedro é muito parecida com a ideia de Paulo. E nós vamos ver Paulo falando, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, quando ele diz, Paulo dizendo, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, ou algo a que devesse se apegar, o fato de ele ser Deus. Pedro está dizendo aqui que o pensamento dos homens, dos cristãos, dos peregrinos, tem que se adequar com esse mesmo sentimento que tinha Jesus. Jesus esteve aqui e não buscou se comportar pela regra, digamos assim, pela forma de conduzir-se do sistema do mundo. E eu me aproprio aqui de uma expressão que o apóstolo Levi, que sempre que esteve aqui, ele utiliza, não sei se os irmãos prestam atenção, mas ele fala que existe o mundo, ele chama de o sistema mundo. Ou seja, o mundo tem um sistema. O mundo caído, pecador, corrompido, eu vou passar a chamar aqui de sistema mundo. É uma forma de proceder, uma conduta que se estabelece que, se você sair dessa programação do mundo, você vai ser alvo de chacota, você vai ser considerado estranho, você vai ser considerado alguém diferente. E, na verdade, é essa a ideia que Jesus, quando esteve aqui, o pensamento de Jesus foi estar aqui nesta terra, vivendo nesta terra, debaixo dos princípios e dos valores desta terra, mas se comportando pelos valores do reino de Deus. Ele está no sistema humano, no sistema mundo, mas ele não se guia e não se comporta por meio das regras e dos princípios do sistema mundo. Ele está armado. Jesus veio equipado, armado, dentro dessa ideia militar que Pedro usa aqui. Ele veio armado, equipado com os valores e os princípios do sistema do reino dos céus. Ele veio se comportando por um sistema perfeito. E dentro dessa ideia de sistema secular, humano, mundano, pecador, e do sistema perfeito que é o reino de Deus, a linguagem de informática nos ajudará a compreender muito bem o que nós precisamos entender. O pecado, eu acho que eu já falei aqui em algum momento,
alguma terça-feira eu já dei essa analogia. O pecado, a nossa vida é como um sistema. Todos nós somos como um sistema de computador, como um Windows, algum sistema operacional que faz um hardware funcionar, um equipamento, um celular funcionar, um computador funcionar. Não basta ter a memória, não basta ter o processador, não basta ter uma placa-mãe, tem que ter um sistema para fazer o computador funcionar, senão vai ser só uma peça de equipamento sem serventia. Assim é o ser humano. O ser humano, que é o barro, é o hardware, é o equipamento. Mas se não houver dentro do ser humano uma alma, um espírito, que é um sistema, esse corpo não vai funcionar. Deus, quando estava criando Adão, ele fez isso. Ele fez o hardware, que é o boneco de barro, e aí ele soprou o sistema dentro do Adão. E agora se tornou alma vivente. Ele lançou um sistema completamente limpo de pecado, sem vírus nenhum, puro, estava em perfeito funcionamento, tudo dava certo, tudo acontecia, a programação não tinha nada de errado, as coisas estavam acontecendo conforme os bits e bytes que Deus tinha feito para o homem, estava funcionando adequadamente, mas entrou um vírus nesse sistema chamado pecado. Vamos ver se você não pode ser até da informática, mas todo mundo mexe com computador, tem uma mínima noção. O pecado entrou e corrompeu esse sistema, e se transformou em um sistema caído, corrompido, e tudo dá errado, tudo que a gente vai fazer dá errado. Por isso que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Porque tem um vírus lá dentro que não deixa, e faz ele funcionar errado. E o mal que eu não quero fazer, mas esse vírus vem e corrompe as minhas ações, e é o mal que eu acabo fazendo. Então, ou seja, o homem, o sistema deste mundo está completamente corrompido pelo pecado, pelo vírus chamado pecado. E o que Jesus veio fazer? Ele veio em um corpo humano, uma carne humana, mas ele veio com um sistema limpo de novo. Ele veio sem vírus nenhum, sem pecado algum, da semente da mulher. Ele entrou nesse mundo que já estava cheio de vírus, e Jesus veio ser o antivírus da nossa queda, do nosso sistema caído e corrompido. E ele veio puro e santo, mas ele aqui esteve sujeito aos mesmos. Jesus tinha todos os dias uma árvore do conhecimento do bem e do mal para fazer uso dela. Assim como Adão teve um dia, e Adão experimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal, todo dia Jesus tinha uma árvore do conhecimento em que ele tinha que decidir se eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal ou se eu como da árvore da vida. Todo dia ele tinha que decidir isso, mas ele estava puro, um sistema limpo. E aí, quando Pedro diz assim, nós temos que nos armar com este pensamento, quando ele diz assim, armai-vos também desse mesmo pensamento, desse pensamento que tinha em Cristo Jesus. É o que Paulo também diz em outra passagem, nós temos que ter em nós a mente de Cristo. Nós temos que nos equipar da mente de Cristo, e a mente de Cristo ela é perfeita, ela não está corrompida, ele está completamente santo e puro, e Pedro está dizendo, olha, nós temos que nos equipar com essas armas, com esse pensamento. Paulo novamente dizendo, compreendendo essa lógica, e ele lá em Romanos capítulo 12, ele diz, olha, transformai-vos, transforme a vossa mente, transforme o vosso entendimento, renove a vossa mente pelo Espírito, para que vocês consigam compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é armar a vossa mente, que Pedro está dizendo aqui, me apropriando do que Paulo diz, é o que Pedro quer dizer. Nós temos que nos equipar da mente de Cristo para que possamos alcançar a possibilidade de termos santidade. Meus irmãos, Tiago, o apóstolo, ele vai dizer justamente isso também, a questão da mente, a importância de nós estarmos com a nossa mente preparada e guardada e preservada. Tiago diz que o ser humano, nós caímos no pecado, no engodo do pecado, naquilo que nós mesmos cobiçamos. Ou seja, a gente cobiça, cogitamos, desejamos algo mal, cultivamos isso na mente, quando nós menos esperamos, Tiago diz, o pecado que estava na mente passa a ser produzido e gera morte. Pedro está dizendo, armai-vos o vosso entendimento, equipe a vossa mente da mesma maneira que Cristo tinha a sua mente voltada para os valores de Deus,
para os valores da fé, para os valores do reino de Deus. Jesus entrou nesse sistema caído e pecador, trazendo para nós a possibilidade de vivermos em santidade, de vivermos em pureza e de vencermos o pecado pela mente que Ele implanta em nossos corações e na nossa mente. Você e eu precisamos estar para vencer o mundo, para vencer as coisas desta vida. Nós temos que ter a nossa mente renovada dia após dia, para que possamos experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Pedro então diz isso, que nós temos que estar aqui neste mundo sem nos guiar, sem estar funcionando pelo sistema do mundo. É por isso que o Evangelho é loucura, não é isso que Paulo também diz isso. O Evangelho é loucura para as coisas deste mundo. O Evangelho é loucura para os sábios e entendidos desta vida. Pois não, pastor? Exatamente, atualize seu antivírus aí hoje, meu irmão, a sua mente. Faça uma atualização, faça um download aí de Jesus, da mente de Cristo descendo na tua cabeça hoje, para que você seja puro, santo e possa experimentar uma vida diferente. Meus irmãos, e ainda nessa ideia, olha só, o que Pedro está querendo dizer? Nós não podemos perder o contexto da epístola de Pedro. O contexto dele é: somos peregrinos, portanto, não somos desta terra, nós somos geração eleita, somos povo adquirido do Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas ao mesmo tempo que não somos daqui, estamos aqui sujeitos a todos os sofrimentos e agruras que esse sistema caído faz chegar até nós. O que ele está dizendo é: ainda que nós estejamos sujeitos a todas as dificuldades, ainda que estejamos aqui sujeitos, o nosso proceder, as nossas armas, é por isso que ele usa a expressão armai-vos do pensamento, o nosso pensamento não pode estar utilizando as armas desse sistema caído para tentar vencer um sistema caído. As armas que nós precisamos usar para vencer um sistema caído são as armas de um sistema perfeito e puro. Para as armas, qual é João, na sua primeira epístola, fala isso. Qual é a vitória que vence o mundo? Segundo João diz, a nossa fé. Novamente Paulo e Pedro andam em conjunto. Paulo novamente diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir todas as artimanhas de Satanás. Aí ele começa a falar lá do capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o sapato do evangelho da paz, enfim. Ele traz essas armas que são espirituais, ou seja, para vencer um sistema caído e corrompido, não adianta usar as armas do sistema caído e corrompido. Para vencer esse sistema, temos que usar as armas de Deus. Temos que pensar e agir tal qual é o reino de Deus. Irmãos, sabe por quê? Porque o dilema da igreja, e talvez aqui eu fale alguma coisa que alguém possa ficar assim surpreso. O dilema da igreja é: muitos cristãos estão querendo doido para ir para o céu. É ou não é verdade? Você quer ir para o céu ou não quer? Você quer que Jesus volte hoje para acabar suas lutas e logo ir para o céu, né? Não é isso? Mas espere um pouquinho. Paulo viveu esse dilema. O problema do cristão, que Pedro também aqui combate e que Paulo combateu muito nas suas cartas, principalmente aos Tessalonicenses, que estavam sofrendo muitas perseguições, e Paulo precisou escrever: ei, calma, está morrendo gente, mas não se preocupe não, ao som da última trombeta, o anjo vai tocar, os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, também teremos os nossos corpos transformados, e nos encontraremos com ele nos ares. Calme lá. Não queira logo ir para o céu, não. Ainda há algo a fazer aqui nesta terra. Esse é o dilema do cristão. É o desejo de
Oh, eu quero ir lá, não é esse o louvor que vindo da harpa, né? Eu quero estar lá, mas ao mesmo tempo Jesus diz, fique aí, porque eu preciso de pessoas santas para santificar a terra. Irmão, olha só, você já parou para pensar que quando vai acontecer tudo, Jesus vai voltar, arrebatamento, milênio, o que Deus vai criar lá no final, em Apocalipse, que diz? Eis que vai vir novo céu e... Eu vou contar um segredo para você. Você não vai morar no céu, você vai morar na terra. Mas é uma nova terra. É uma terra pura, é uma terra com sistema perfeito, sem vírus nenhum. Mas é na terra que você vai morar. E esse é o dilema que o cristão vive. É o desejo de chegar no destino final, estar com Deus, mas ao mesmo tempo a necessidade de estar na carne para desde já eu estar trazendo o reino de Deus para a terra. Meus irmãos, olha só qual é o dilema aqui. Se eu quiser só ir embora, como é que Jesus vai voltar? Quando eu evangelizo, olha o que Jesus fala lá em Lucas, e o evangelho do reino será anunciado a toda criatura, e então virá o fim. Como é que você já quer ir embora? Como é que vai vir o fim se você for embora agora e não tiver mais ninguém aqui para pregar o evangelho do reino, para que o fim então venha? Você entendeu o dilema? Ao mesmo tempo que a provação nos aperta o coração, nos angustia, nos deixa aflitos, sem esperança às vezes, a gente perde a esperança, a gente fica as noites sem dormir, precisando de coisa, aí nessa hora está todo mundo no desespero. Aí veio o desespero, né? Você entendeu, né? Aí veio no desespero, aí eu quero logo para o céu, Jesus. Aí Jesus vem e falei, calme lá, você ainda tem que anunciar o reino de Deus aqui na terra. Pastor Jacó. Exatamente, obrigado. Pastor Jacó, por isso que eu gosto dele, ele resumiu tudo que eu estava falando. Porque a nossa missão é pregar o evangelho do reino na terra corrompida. Olha só o mistério, é pregar o evangelho do reino de Deus para esse sistema caído e corrompido. Foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Mas é natural, se a gente está vivendo, não tem como trevas e luz andarem em comum acordo. Se você está sem muitos problemas, será que você realmente está andando como um filho da luz ou está tendo uma certa comunhão com as trevas, que aí você não está tendo muito conflito, está tudo de boa, muito tranquilo? Meu irmão, se você está procurando ter uma vida de santidade, se você está procurando fugir das coisas erradas, você vai ter dificuldade. Natural. Por quê? Porque nós nos movemos, é o que Paulo diz novamente, porque por ele vivemos e por ele nós nos movemos. Nós nos movemos é pelo reino de Cristo Jesus. É isso que Pedro diz. Então, meus irmãos, armai-vos, ó peregrinos, com esse pensamento. Vocês estão aqui, vocês são peregrinos, não são daqui, são propriedade exclusiva de Deus, mas ainda estando na carne, perseverem e caminhem não de acordo com os princípios do sistema deste mundo, mas armando o vosso pensamento com a mente de Cristo e andando conforme Cristo andou aqui nesta terra, porque Cristo é o paradigma da santidade e é o paradigma, o padrão do sofrimento. Se Jesus, que era Jesus, sofreu injustiça, e como o profeta disse, ele foi mudo, calado, como uma ovelha indo para o matadouro, sendo crucificado, o justo morrendo pelo injusto, ele foi caladinho. Sabe por quê? Porque ele foi para a cruz, segundo o sistema do mundo, sofrendo uma injustiça. Um inocente sendo morto com atestado de inocência, porque me fugiu o nome do governador lá que lavou as mãos. Pilatos. Porque Pilatos deu atestado de inocência e lavou as mãos. Este homem é inocente. Ou seja, o sistema do mundo deu a sentença, ele é inocente, mas vai morrer assim mesmo. Você, às vezes nós, que somos culpados, a gente fica,
Na verdade, a gente comete uns pecados assim, está sofrendo a consequência dos nossos pecados, a gente ainda fica achando que Deus é que está, ou o diabo é sujo. Meu irmão, às vezes você que se sujou na lama e fica dizendo que é o diabo que é sujo. Jesus tinha um atestado de inocência do sistema do mundo, mas ele sofreu a pena, a injustiça, porque ele estava se movendo pelo um preceito e um conceito e pelos valores e princípios do reino de Deus. Ele estava morrendo injustamente pelo mundo, mas cumprindo a justiça de Deus para trazer a redenção para a humanidade. É outra mente, meu irmão, tem que trazer uma atualização no nosso sistema, nosso HD tem que ser atualizado hoje. Você não pode se comportar. E dentro desse dilema ainda, Paulo nos apresenta esse dilema lá em Filipenses capítulo 21 ao 23. Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo. Eu quero logo ir embora também, estou na aflição. E Paulo, pelo amor de Deus, né? Paulo apanhou. Vamos fazer essa leitura, Filipenses 1, 23 a 20. Paulo tinha currículo de sofrimento também, esse homem apanhou. Duas saraivadas de chibatada menos um, ou seja, naufrágio. Aí quando ele está se salvando do naufrágio, para terminar de matar, vem a cobra e pica ele. Ou seja, foi preso, enfim, Paulo sofreu. Olha o que ele diz no capítulo 1 de Filipenses, verso 21 ao 23. Pois para mim, olha como é bonito esse versículo, né? Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas, se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que eu devo escolher. Olha o dilema de Paulo. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Aí o verso 24, todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Ei, meu irmão, não morre ainda não. Não morra ainda não queira morrer não, meu irmão. Ainda há um trabalho pronto para ti, cristão, preparado para você fazer. Não queira morrer. Está chorando, está difícil, só louva, só adora, só canta. Mas não queira logo ir para estar com Cristo não, porque ainda tem trabalho para trazer o reino de Deus a esta terra corrompida. Manaus precisa de você, o seu bairro precisa de você para anunciar e trazer o reino de Deus e os valores do reino de Deus para esta terra. Você ainda precisa aqui, não, então nesse seu dilema, como eu queria estar no céu agora, calma, fique aqui mais um pouquinho na carne, peregrine mais um pouquinho, ande mais um pouquinho, experimente um pouco mais desse deserto, porque o reino de Deus vai ser trazido por meio das suas jornadas. Seja tu uma bênção, é o que Deus falou para Abraão e se aplica a nós. Sê tu uma bênção, e aonde colocares a planta dos teus pés, ali será um pedaço do reino de Deus. Então esse dilema, meus irmãos, que a luta e a perseguição e a provação nos traz, a gente precisa refletir. Peraí, eu tenho que equipar a minha mente com a mente de Cristo. Eu tenho que estar armado, é a expressão que Pedro usa, armado com o pensamento de Cristo na minha vida. Portanto, nós, considerando, meus irmãos, que nós devemos ter um proceder de vida de acordo com o reino de Deus, enquanto estamos aqui na carne, estamos sujeitos ao sistema deste mundo. É inevitável. Isso nos levará a sofrer injustiças em razão de vivermos por um reino superior. É inevitável. Trevas e luz não vão andar em comum acordo. Vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Nesse cenário, meus irmãos, então, em que nós vemos isso aqui, olha só o que as Escrituras, aí eu peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos fazer algumas leituras, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar por si só no teu coração a respeito disso. Olha só o que diz, abra aí Salmo 119, verso 154. O que é armar a mente? Estar com a mente armada com os pensamentos de Cristo. O que é isso? Diante de um cenário de perseguição, é o cenário de Pedro aqui. Irmãos, aqui o período que Pedro escreve essa primeira epístola aqui, já é mais ou menos ali próximo e contemporâneo ao período do imperador Nero, que foi um grande perseguidor da igreja. Então, logo depois dessa carta aqui,
anos depois, Nero taca fogo em Roma. E os cristãos são levados nessa perseguição que Nero impõe sobre os cristãos. É uma perseguição muito forte, muito pesada. Então, Pedro está dizendo aqui, nessa circunstância de perseguição, tribulação, vocês têm que estar com o pensamento de Cristo. Vocês estão sendo injustiçados por Nero, mas não se comportem querendo revidar a Nero. É forte quando... Já pensou você se submeter e estar submisso, que é o que ele fala no capítulo 3. E honrar, é o que ele fala, a um rei como esse, Nero. Já pensou? Você se submeter, honrar, orar por um rei como esse, como um imperador como esse, algoz do povo de Deus. Então, por que ele fala isso? Porque a nossa mente não é desse sistema mais. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo e nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa mente agora está sendo guiada por um outro sistema. E olha que as Escrituras, abriram aí Salmo 119, verso 154. Nós vamos ler até o 159. Você está sendo perseguido? Você acha que você está em tribulação? Olha o que o salmista no Salmo 119 faz. É isso que quem tem a mente armada com o pensamento de Cristo deve fazer na aflição. Não é se rebelar, não é fazer uma revolução, não é pegar em armas para ir armado para tentar derrubar o poder instituído. Não, nós não temos que fazer isso, nada disso. Salmista, Salmo 119, verso 154. Vê a minha aflição e liberta-me, pois eu não me esqueci da tua lei, Senhor. Advoga a minha causa e defende-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, porque eles não buscam os teus decretos. Senhor, copiosa é a tua compaixão, vivifica-me segundo as tuas decisões. Olha só, numerosos são os meus perseguidores e adversários, mas eu não me afastei de tuas prescrições. Isso aqui é para crente que ele vai falar agora. Ó. Vi traidores da fé e senti desgosto. Olha aí, peregrino ficando pelo caminho aí. Isso aqui é um peregrino ficando no caminho. Traidor da fé. Vi traidor. A minha versão aqui é traidores da fé, né? Não sei como é que está a sua versão aí. Pastor Jacó, como é que está a sua versão aí? Vi os transgressores, é da mesma. Vi os transgressores da fé e senti desgosto porque não guardavam a tua promessa. Mas aí, olha só a oração final do salmista. Senhor, vê o quanto eu amo os teus preceitos e vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. O que o salmista está nos ensinando aqui? Ele está sendo perseguido, sim ou não? Ele está vendo companheiros da jornada, peregrinos da jornada, deixando e abandonando a fé? Sim ou não? Qual é a atitude dele? Ele vai se rebelar contra quem está lhe perseguindo? Ele vai pegar em armas para levantar-se contra quem está perseguindo? Ele vai buscar ajuda no Senhor. Senhor, advoga a minha causa, sustenta a minha causa, Senhor. Cuida e defende-me. Irmão, quem defende a igreja é o Senhor. O Senhor não precisa de nós para defender a igreja, não. Se Ele permitir e quiser que a igreja sofra perseguição, Ele vai acontecer e Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar ajuda, Ele vai nos socorrer. Eu falava para um jovem ontem, no ensaio, eu falei, perguntou brincando, né? Estava de amarelo, né? Estava lá no CMA, pastor? Não. Eu estava no CMA, não, eu falei, eu estava, mas era no Comando Militar do Altíssimo, é Ele que me sustenta, o Comando Militar do Altíssimo, CMA, nesse aí você tem que bater as portas, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te defende, é Ele quem cuida das tuas causas. Os inúmeros perseguidores e adversários vão se levantar, mas o que você precisa fazer? É o que o salmista diz aqui,
eu preciso amar os preceitos de Deus, e então Ele vai me vivificar, então Ele vai me ajudar. Mas não para por aí não, olha o Salmo 43, abre aí por gentileza, Salmo 43, o versículo 1, eu transcrevi aqui só o versículo 1, mas esse Salmo 43, ele tem, os demais versos dele são muito bons também, e vale a pena nós lermos. Salmo 43, verso 1, diz assim, ó Deus, faze-me justiça e defende a minha causa contra uma nação ímpia, livra-me do homem falso e perverso, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste, Senhor? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e à Tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação é o meu Deus. Quem se guia pelo sistema de Deus, do reino de Deus, não espera a salvação de nada desse sistema do mundo. A salvação não vem pelo mundo. A salvação não vem pelas armas do mundo. A solução dos problemas não vem pelas armas do mundo. A salvação dos problemas vem de um sistema e de um reino que é completamente perfeito, que tem um rei misericordioso, que tem um rei que é bondoso e que tem um juiz que é justo. O reino de Deus é guiado por um rei bondoso, que é Ele, rei do universo. E é julgado por um juiz que é justo. E que Ele julga com misericórdia, e julga olhando a verdade, e julga de forma adequada. Então, meus irmãos, olha que os salmistas estão nos ensinando. Mas vá lá agora, profeta Jeremias, lá no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Olha o que Jeremias... Será que Jeremias estava sofrendo? É o chamado de o profeta chorão, não é isso? Abra aí sua Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 56. Nós vamos ler até o verso 59. Acharam aí os irmãos? Jeremias começa a orar e diz assim: ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Olha só a expressão de sofrimento de Jeremias. Ele está completamente desesperado. Senhor, eu estou suspirando. Ele já está tão aflito que ele já nem fala mais, ele está só de tão cansado de sofrer, de tanta lamúria, ele já só suspira. O clamor dele já não consegue mais nem ter força de falar. Ele continua. Porém, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma e remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Meu irmão, é que a gente gosta de ser juiz e julgar muitos outros, mas a mente de Cristo, por isso que Jesus se permitiu, Ele diz, a minha vida ninguém tira, a minha vida eu a dou. Porque Ele está se guiando por outros valores que são eternos, coisas que são eternas. Então, a gente quer... Quando sofremos a injustiça, a gente começa logo a orar, tomara que Deus faça isso e aquilo contigo, tomara que Deus, o chicote de Jeová te pegue, né? A gente não tem essas expressões, a gente começa a clamar a Deus, Senhor, que você não tem que pedir nada de Deus, você tem que apresentar a causa e dizer como Jeremias fala aqui, apresenta para Deus e diz, Senhor, julga a minha causa, porque Tu sabes as coisas, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes, no Teu trono, Tu estás assentado em um trono que julga com verdade e misericórdia, então Tu vês todas as coisas, então, Senhor, julga, não sou eu que vou ser palmatória do mundo, mas eu vou apresentar ao juiz de toda a terra as minhas causas, e é Ele quem deve julgar. Salmo 59, 1 a 4.
Salmo 59, de 1 a 4. Aqui o salmista está mais uma vez trazendo neste cenário de aflição, perseguição, ele está mostrando como é que nós devemos nos comportar e armar a nossa mente. Salmo 59, de 1 a 4, verso 1 diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Esse aqui estava sofrendo, tinha homicida atrás dele, tinha gente tentando matar, homens sanguinários. O salmista estava sofrendo perseguição de morte. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, os poderosos se ajuntam contra mim, não por conta da minha transgressão ou por conta do meu pecado, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem que eu tenha culpa. Desperta para me ajudares e olha, Senhor. Você está entendendo aqui? Olha o que o salmista está dizendo aqui. Ele está sendo perseguido injustamente. Ele está sendo perseguido, poderosos estão tentando cercá-lo, enfim, dominá-lo. Homens sanguinários, ou seja, homicidas, estão tentando matá-lo. Não porque ele esteja agindo de forma errada. Eu não tenho transgredido, Senhor, eu tenho andado retamente. Eles estão me perseguindo, estão querendo me matar, não por culpa minha, sabe-se lá por quê que eles estavam perseguindo ele. Mas o salmista diz: Senhor, desperta para me ajudares. Olha, Senhor, o que está acontecendo. Olha para essa realidade, Senhor. Olha o que eles estão fazendo comigo. Olha o que eles estão fazendo com o teu povo, Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. A nossa oração, a nossa arma de guerra é apresentar ao Senhor as causas e dizer: Senhor, olha para as coisas que estão acontecendo, olha para o teu povo, porque aqui existe um povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Olha para nós, desperta-te, Senhor, e olha para nós, e deixa que Deus vai fazer as coisas, meus irmãos. Pela mente, é essa arma que tem que estar na nossa mente, não outras. É com essa maneira que nós vamos vencer. Salmo 37, versos 5 ao 9. Esse salmo é bastante conhecido, principalmente o verso 5. O salmista, mais uma vez aqui, está fazendo a distinção entre os que são perseguidos por terem uma vida reta diante do Senhor, por se comportar, por se conduzirem pelo sistema do reino de Deus, em comparação com aqueles que estão corrompidos pelo esse sistema mundo. Ele diz assim, verso 5, Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquietai-vos diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira. Por que tu está com raiva? É isso que o salmista está dizendo. Por que tu estás te irando? Por que tu estás te revoltando contra essas pessoas que praticam a perversidade? O salmista recomenda: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo, pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam a sua esperança no Senhor herdarão a terra. Irmão, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Estamos vendo muitas coisas injustas, sim, mas apresenta ao Senhor. O papel da igreja é esse. O papel da igreja é clamar a Deus. O papel da igreja é apresentar ao Senhor essas coisas, é apresentar a Deus, e nós, se for necessário, sofrermos por conta do Evangelho, que assim seja, mas nós não podemos nos comportar e perder de vista que nós nos comportamos e nos guiamos por um outro reino. Você não é desta terra, você é de um reino celestial. Você está até nessa carne. É o que Pedro, na continuação aqui, volte agora para 1 Pedro, capítulo 4, Pedro diz assim: você ainda está aqui, compreendendo isso, compreendendo que esse pensamento tem que estar na nossa mente.
ele diz assim no versículo 3: portanto, basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios andando. Olha só, aliás, vamos fazer a leitura do verso 2, verso 2 e verso 3. Para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Pedro aqui está mais uma vez apresentando agora, de forma prática, o que esses irmãos, da onde eles saíram. Ou seja, eles saíram de uma prática de vida que era guiada pelo sistema desse mundo, que estava infectado por esse vírus chamado pecado, e ele cita aqui 6 condutas, né? Libertinagem, ou seja, que é coisas envolvendo condutas e práticas sexuais ilícitas, prazeres de toda sorte. Vocês estavam se comportando desse jeito, mas vocês saíram desta influência, deste sistema corrompido, e agora vocês estão no reino de Deus, com a mente armada, pensando como Cristo. O verbo utilizado por Pedro aqui, esse verbo andando, justamente expressa um sentido de alguém que está em uma estrada indo para um determinado lugar. A ideia de Pedro na carta sempre é associar a peregrinação com alguma coisa necessária do reino de Deus. Aqui ele está dizendo, olha, vocês eram peregrinos, só que eram peregrinos do inferno. Porque vocês estavam andando com esse tipo de conduta, vocês estavam andando indo para o inferno. Com libertinagem, com embriaguez, com orgias. Só que agora vocês estão andando para o céu. Estou andando para o céu. Não é isso? Conhece? Eu só sei essa frase. Pastor Edmar, me ajuda aí. Estou alegre. Estou andando para o céu, onde Cristo lá está. Acho que é isso, né? Estou alegre, satisfeito. Oh, glória e aleluia. Qual é esse número, meus irmãos? Qual é o número? Qual é o número desse hino aí? Procura aí, Marcelo, me ajuda aí. Nós estávamos andando para o inferno, mas aqui Pedro diz, vocês estavam andando em uma jornada para o inferno, mas agora, com a mente de Cristo, vocês deixaram essa rota de transgressão, os desejos dos homens agora, não é mais isso que deve vos guiar. Não é mais o desejo dos homens que deve vos guiar. Vocês devem agora ser guiados e o pensamento de vocês deve estar fixo e firmados em fazer a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, porque vocês já deixaram este mundo. Pedro faz aqui uma relação de 6 pecados, né? Libertinagem, prazeres, embriaguez, talvez na sua versão está borracheiras, né? Qual? 485, vê aí. Embriaguez, orgias. Pedro está fazendo uma síntese do que Paulo escreve aos Gálatas das obras da carne. Paulo fala das obras da carne lá, idolatria, libertinagem, enfim, ele faz uma relação mais extensa. E Pedro está dizendo a mesma coisa, vocês estavam peregrinando para esse destino de perdição, mas agora, porque vocês estavam dando vazão e cumprindo os desejos dos homens, porque os homens são desta terra, porque os homens que não nasceram de novo são desta terra. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Precisamos nascer de novo para termos a nossa mente com a mente de Cristo. E aí é o que Pedro diz, então vocês têm que sair dessa jornada, porque olha, e não se preocupem com aqueles que estão pecando, não se preocupem com aqueles que estão andando nessa jornada, que estão vos difamando. Versículo 4, ele diz, olha, eles estão difamando vocês, porque vocês saíram dessa prática de vida. É como se Pedro estivesse dizendo assim, mas o pastor Manuel estava até ontem aqui na rodinha de cachaça e agora está aí todo posando de santo, que história é essa? Aí fica difamando, fica falando mal, esse é crente nada, tem aquelas principalmente os antigos, né? Lá vem o Bíblia, lá vem não sei o quê. Qual era, pastor Jacó? Era do seu tempo isso, né? Que eles xingavam o pessoal quando vinha assim,
os bíblias, não sei o quê, lá vem aqueles protestos. Então, assim, tem sempre umas expressões para tentar menosprezar e diminuir os crentes, né? Eles estavam fazendo a mesma coisa. Peraí, mas até ontem vocês estavam aqui se prostituindo, até ontem você estava aqui. Claro, porque ontem eu fazia parte do sistema do mundo, mas hoje que eu encontrei Jesus, agora eu fui transportado do império das trevas para o império do reino do amor de Cristo Jesus, e agora eu não mais me comporto, as coisas ficaram para trás e agora eu prossigo em uma nova jornada. Eu estava andando nesta jornada de pecado, de licenciosidade, de transgressão, mas agora eu mudei a rota, eu estou andando agora em direção ao céu. Qual é, pastor? 435? 485, que eu quero usar esse louvor para dizer, porque eu estava andando para o inferno, mas agora eu estou andando para o céu, onde os santos já estão, estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará, que alegria ali será. Oh glória e aleluia, meu desejo é estar no céu, estou alegre e satisfeito. Oh glória e aleluia, meu desejo é estar no céu, que a alegria ali será. Mas calme lá, ainda tem que andar mais um pouquinho. Eu quero chegar lá. Portanto, Pedro está dizendo aqui, eu estava andando na jornada do pecado, rumo ao inferno, mas agora em Cristo Jesus eu fui transportado, e agora eu estou andando alegre e satisfeito, numa jornada que me levará até o céu. É isso que ele está dizendo, olha, e não se preocupe que nessa jornada, nessa mudança de rota, muitos vão difamar vocês, muitos vão falar mal de vocês, muitos vão querer julgar vocês. Até ontem tu era o maior pinguço e agora está aqui pagando de maior santo. Que história é essa? Claro, porque Jesus faz isso, ele transforma a vida do homem. Agora quer ser direitinho aí, fazer tudo. Até ontem tu dava pino no teu patrão, tirava lá os bens do estoque. Vamos supor que seja um estoquista, tinha 100 produtos lá, ele dizia para o patrão que tinha 90, já embolsava 10. Até ontem tu fazia parte do esquema. Até ontem tu vendia, fazia nota fria. Vai falando, Deus. Até ontem tu emprestava juros. Até ontem tu fazia. Vai falando, Deus. Vai falando aí. Até ontem. E agora tu está todo santinho aí. Não faço mais essas coisas não. Sabe por quê? Porque Jesus muda a nossa vida. Porque Jesus transforma. Jesus muda o nosso pensamento. Ele coloca as armas da sua mente em nós. E nós estamos agora em uma milícia, em uma batalha, não contra a carne, nem contra o sangue, mas nós agora estamos com uma batalha contra as potestades e dominadores espirituais que estão na região da maldade, aí tentando nos destruir e tentando nos tirar dessa jornada. E a nossa luta e a nossa batalha, na verdade, sabe contra quem é? É contra nós mesmos. Contra a nossa vontade caída que ainda está aqui. Nós já estamos libertos, mas ainda não completamente. Nós já temos a capacidade de fazer o que é certo, mas ainda vacilamos e cocheamos entre dois pensamentos. Será que eu obedeço a Deus ou será que eu faço a vontade de Baal? Será que eu faço isso ou faço aquilo? E a gente na dúvida, meu irmão, se Paulo, que eu acho que era mais crente do que eu, tinha essas dúvidas, será que nós não temos essas dúvidas? Eu quero fazer o que é certo, mas se eu fizer o que é certo, eu vou ter que pagar mais imposto. Será que eu faço isso, meu Deus do céu? Pague imposto, dê imposto, pague a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, temos que nos comportar, o que importa é fazer a vontade de Deus e não nos guiar pelos desejos dos homens, porque de lá Deus nos tirou. Se é, como Paulo diz, se é que nós já fomos tirados desse sistema do mundo, se é que nós já permitimos Deus nos tirar, portanto, meus irmãos, temos que pedir a Deus que nos ajude nessa nossa jornada. Fique de pé, vamos cantar esse hino, 485, tem alguém no teclado aí? Não precisa ser na banda não, só dá o tom aí. Tem alguém lá em cima? Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará, que alegria ali será. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu, estou alegre e satisfeito. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria
ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito. Tenho ali feliz mansão, meu Jesus lá estará. Que alegria! Cante com alegria. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre, satisfeito. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu. Ali será. Estou andando para o céu, onde reina gozo e paz. Estou alegre e satisfeito. Gozo santo e veraz, todo crente ali terá. Que alegria ali será. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está. Que alegria ali será. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória e aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Vamos orar, peregrinos, para que possamos nessa nossa peregrinação trazer o reino de Deus para a terra, sem perder de vista o céu. Esse é o seu dilema. Está na aflição, está na dificuldade, não queira fugir para o céu não. Fique aqui mais um pouquinho, para que a glória de Deus possa ser refletida por meio da tua vida. E aí quando for a tua senha, Pastor Jacó, é a tua senha, você pula para o final da fila, né? Passa Jesus, passa Jesus. Mas não te preocupa não, que a tua senha está guardada. Mas quando chegar, é porque você já cumpriu a tua jornada aqui. Mas na tua luta, na tua aflição, na tua tribulação, não tema, não tema. A tua causa vai estar sofrendo injustamente, não apresente ao Senhor. É Ele que cuida da tua causa, é Ele que cuida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ore, apresente. Senhor, desperta-te e olha, Senhor. Olha para a nossa causa, Senhor. Olha para o nosso país, olha para a nossa nação. Aqui tem um povo que se chama pelo teu nome. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do crente, é fazer isso para que a glória do Senhor se manifeste. Levante a sua mão, vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua palavra nesta noite, que falou de forma tão poderosa conosco, Senhor, nos advertindo a necessidade que temos de estar com a nossa mente protegida e guardada pelos pensamentos de Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que nós possamos assim, Senhor, nos guiar, nos comportar, o nosso proceder seja em obediência e em observância aos teus mandamentos, ao que a tua Escritura nos diz, ao que a tua palavra nos ensina. Jesus, em muitos momentos nós não sabemos o que fazer, o que falar, como proceder, mas o Senhor já nos deu a solução para este problema. Quando acontecer essas dúvidas, o Senhor disse que haveria o Espírito Consolador que nos conduziria
a toda a verdade. Portanto, Jesus, que o Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo Consolador, o condutor dos crentes, dos cristãos, nos ajude a caminhar na nossa jornada, Senhor, para de forma a que possamos cumprir a Tua vontade e não satisfazer os desejos dos homens, porque o Senhor já nos tirou deste sistema corrompido e pecador, o Senhor já tirou de dentro de nós este chip da maldade e o Senhor já implantou dentro do nosso coração uma semente da eternidade, Senhor. Pai, assim nós te pedimos, nos ajuda a peregrinar, Senhor, não lutando com as armas deste mundo, mas pelejando aqui, Senhor, pelejando e lutando com as armas espirituais em Cristo Jesus, com aquilo que o Senhor já nos preparou e reservou na Tua palavra. Assim, Senhor, abençoa a Tua igreja. Oramos, Pai, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor, tem misericórdia, Senhor, levanta-te, Senhor, levanta-te e vê, Senhor, advoga a nossa causa, Senhor, advoga as nossas necessidades, Senhor, os poderosos se levantam, Senhor, os malfeitores estão aí, Senhor, Pai, muitos estão sofrendo, Senhor, sem terem cumprido iniquidade alguma, mas, Pai, levanta-te e julga, Senhor, julga, Pai, perante as nossas vidas, julga a causa da Tua igreja, julga o Teu povo, Senhor, julga as nossas necessidades, pois é Tu quem remiste as nossas almas, foi Tu, Senhor, que salvaste as nossas vidas. Faze justiça ao Teu povo, ó Deus, Pai, e conforme as Tuas infinitas misericórdias, ainda que sejam numerosos aqueles a quem nos perseguem, Senhor, contudo, é o Senhor quem nos defende, o Senhor é nosso escudo e proteção, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é que nos socorre e nos dá força, Pai, o Senhor é quem dá vigor ao fraco, dá força ao cansado, és Tu, Senhor, quem nos sustenta. Portanto, Pai, olha para nós com graça, olha para nós com misericórdia, aos Teus filhos, se porventura estão sofrendo injustiças, perseguições, de forma inadequada, de forma injusta, Senhor, olha para a causa de cada um, Senhor, olha para a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai, ajuda, Senhor, a nós suportarmos, Senhor, o fogo da tribulação, o fogo das lutas e dificuldades, Senhor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e a nossa luta, Senhor, precisa ser vencida no reino espiritual. Ajuda Teu povo, ajuda a Tua igreja, abençoa agora, Senhor, a Tua filha que está completando mais um ano de vida, Senhor, nós rogamos toda sorte de bênção sobre a vida da Tua filha, Senhor, trazendo saúde, traz a ela vigor físico e vigor espiritual, Senhor, revela-te a ela dia após dia, cuida dos seus negócios, cuida das suas causas, Senhor, aquilo que ela tem te apresentado, as suas súplicas diante de Ti, e que muitas vezes são apresentadas como um suspiro, da mesma maneira que o profeta, Senhor, assim apresentou diante de Ti. Pai, te pedimos, socorre e ajuda a Tua serva, cuida dela, todos os seus planos, todos os seus projetos, Senhor, conduz, Pai, e dá bom termo a tudo aquilo que ela tem apresentado diante de Ti, da mesma maneira ao Teu povo. Guarda a Tua filha, Senhor, a missionária Rosilene que está em viagem, traga ela em segurança, guarda no avião, guarda no aeroporto, Senhor, no trajeto, que ela possa sair e chegar em segurança nesta viagem, Senhor. Assim nós Te agradecemos pelo tempo que ela ali esteve protegida e abrigada debaixo das Tuas asas. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos. Senhor, dá-nos um restante de semana abençoada, abençoa toda a programação nas congregações, Senhor, derrama o Teu poder, derrama a Tua glória, derrama a Tua graça, Senhor, manifesta-te no meio do Teu povo, vem com fogo, Senhor, vem com unção, vem com poder, reveste, Senhor, a cada dirigente, a cada obreiro, Senhor, trazendo alegria, trazendo ânimo, para ministrar a Tua palavra com ousadia, para conduzir o Teu rebanho, Senhor, com alegria, para, Senhor, cuidar da ovelha que está desgarrada, e buscar a ovelha desgarrada, e cuidar da ovelha ferida. Senhor, ajuda-nos a viver um novo tempo, Senhor, no meio do Teu povo, um tempo de refrigério, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção sobre a Tua igreja. Assim nós oramos a Ti, Senhor, leva em paz, debaixo da Tua proteção, guarda do homem sanguinário, guarda do assaltante, guarda do ladrão, Senhor, Senhor, guarda do malfeitor, e acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos, para que debaixo das Tuas asas, à sombra do Deus Altíssimo, nós possamos descansar. Assim nós oramos a Ti e Te pedimos em nome de Jesus,
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com toda a igreja. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.